Quando você se encontra com Jesus, o Cristo que lhe perdoa também lhe transforma. O Cristo que lhe justifica também lhe santifica. Então nós não vamos ter uma qualidade de vida, de pureza, de bondade, de alegria, apenas quando Cristo voltar e estivermos na eternidade glorificados. A qualidade de existência superior que Deus quer, pode dar para a sua igreja e para os seus filhos, começa no momento em que a gente se converte de verdade e coloca a nossa vida nas mãos do Senhor. É verdade que ainda estamos sujeitos a muitos problemas e tristezas da vida, mas quando nossa vida está nas mãos do Senhor, então o Senhor traz paz, alegria, esperança ao nosso coração. O poder do Espírito Santo neutraliza a força da carne e coloca em nosso coração e produz em nosso coração e em nossa vida os benditos frutos do Espírito. Por isso que João diz: não ameis o mundo. Se você está muito apaixonado pelo mundo ainda, isso significa que você ainda não viu o brilho dos olhos de Jesus. Se o mundo ainda exerce um fascínio muito forte, isso significa que seu relacionamento com Cristo ainda não está no nível que pode ser. Porque quanto mais a gente se aproxima de Jesus, menos o fascínio do mundo vai nos atrair. O prazer, a atração irresistível do mundo só é irresistível quando a gente ainda não experimentou o irresistível amor de Jesus. E quando Cristo entra, Ele dá para a gente uma nova qualidade de existência. A gente passa a ter uma nova visão da vida. Nós entendemos quem nós somos, quem nós éramos e para onde é que nós estamos indo. Nós passamos a ter uma visão que ultrapassa o material. Nós passamos a enxergar com os olhos da fé. E como é maravilhoso quando a gente tem esse encontro com Cristo e se deixa envolver com o seu amor e cultiva a sua palavra em nosso coração. Existe um outro texto da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo, que de certa forma está em paralelo com esse texto que nós lemos. Eu queria pedir você agora para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. No verso 2 está escrito assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, diz Paulo. O mundo aqui é no mesmo sentido que João usou, é no sentido da maneira comum de viver das pessoas que ainda não estão seguindo o Senhor Jesus Cristo conscientemente. Não se conformem com este mundo, mas se transformem, diz Paulo, pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformar-se com o mundo é a mesma coisa de não se deixar moldar pelo mundo. É a mesma coisa de não ter a forma, a semelhança do mundo. Em vez de vocês serem conformados, moldados pelo mundo, diz Paulo, sejam transformados pela renovação da mente, através da obra do Espírito Santo na mente de vocês. E então ele diz: vocês vão experimentar, vocês vão viver. Veja, isso não é uma teoria simplesmente, isso é uma prática. Se vocês não se conformarem com o mundo, mas permitirem que o Espírito Santo renove a mente de vocês, então vocês vão viver, vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, vocês vão entrar em harmonia com a divindade. Apesar de ser humano, de ser pecador e imperfeito, você terá o privilégio de entrar em harmonia com o eterno, com o santo, com o perfeito. Vai haver uma harmonia entre você, criatura, e o seu Criador. Então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai continuar vivendo no mundo, porém você vai ter uma outra mentalidade. Você vai ter uma outra visão da vida, das pessoas.
de tudo, porque você verá o mundo e as pessoas como Deus vê. Irmãos, isso é tão lindo e tão profundo. Não vos conformeis com este mundo. A gente pode fazer uma ilustração bem simples para entender esse assunto. Suponhamos que um dia, alguma das irmãs aqui da igreja, vamos imaginar aí que seja uma sexta-feira, à tarde, e depois de ter arrumado a casa, já ter preparado os alimentos básicos para o sábado, ela pensa assim: acho que eu vou preparar uma sobremesa, vou fazer um bolo especial, alguma coisa assim diferente, vou fazer um bolo especial para o sábado. Então ela coloca uma vasilha em cima da mesa, não é? E vai trazendo os ingredientes e colocando dentro da vasilha. Coloca farinha de trigo, alguns básicos, a manteiga, açúcar, ovos, leite, fermento, geralmente tem uma pitadinha de sal também, não é? Vai colocando aí uns ingredientes básicos de fazer um bolo, e depois que está tudo na vasilha, mexe, e vocês sabem, fica aquela massa de bolo ali, toda molenga dentro da vasilha. A dona de casa, ela pega uma forma de bolo, e existem formas circulares, quadradas, retangulares, tem de todo tipo, com umas beiradinhas assim, como estrela, cheia de pontinhas. Pega uma forma, qualquer uma, e unta a forma. Geralmente unta com óleo, ou então com manteiga, unta. E algumas donas de casa também gostam de jogar um pouquinho de farinha de trigo assim, balançar e tal. Aí pega a massa do bolo que está dentro da vasilha e derrama na forma, não é assim? E quando derrama na forma, a massa já toda folgada, se espalha toda e tal. E ela leva essa forma para o forno, que de preferência deve estar previamente sendo aquecido, certo? Leva para o forno e deixa um tempo lá assando no forno. Quem sabe em algum momento ela abre rapidinho o forno e pega um palitinho assim, bem limpinho, lógico, e enfia no bolo. E se tirar aquele palitinho e perceber que ele está sequinho, é sinal de que o bolo deve estar assado. Mas espera um pouquinho mais, e aí desliga o fogo, tira o bolo de dentro do forno, deixa lá em cima da mesa com o guardanapo por cima, esperando esfriar. E depois de um tempo vira assim a forma como a gente diz, de boca para baixo. Vira assim a forma, inverte a posição da forma e dá uma batidinha. E naquela hora cai aquela massa molenga e mela a mesa toda e sai pingando no chão. Não é assim? Ora, claro que não. Cai da forma o bolo assado. E qual é a forma do bolo? É a forma da forma. Não é assim? Lógico. Quando Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo assim: não adquiram a forma dessa forma. Vocês estão aí dentro da forma e do forno que vai estar pressionando vocês o tempo todo para assar vocês, para cozinhar vocês e fazer vocês terem exatamente a forma dessa forma. Mas apesar de vocês estarem dentro dessa pressão, dentro desse calor, o desafio é: não adquiram a forma dessa forma. Ah, pastor, eu não consigo, a pressão é muito grande. Claro que você não consegue. E quem é que consegue? Pela força humana não é possível, mas as coisas impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Seja bendito o nome do Senhor. O Deus que nos tirou das trevas para a luz do Evangelho, Ele tem poder para nos sustentar na luz. Ainda que as trevas campeiem por toda parte, ainda que as trevas se intensifiquem, e essa é a tendência da humanidade, mas ainda assim a verdadeira luz que está ligada a Cristo, ela não vai deixar de brilhar. Não adquiram a forma dessa forma. O mundo vai tentar pressionar vocês de todas as formas para que vocês sejam semelhantes a Ele.